Bom dia. Hoje é sexta-feira, né, dia 27 de agosto, né, de 2021, né, e esse é o Sua Excelência, o fato que está aguardando a participação do ex-ministro da Casa Civil, que acaba de entrar aqui, José Dirceu de Oliveira e Silva. Vou embarcá-lo, né? Bom dia, Bom dia, ministro. Como é que vai? Estou aqui em Belém do Pará. Como é que está a terra aí? Como é que estão as coisas? Aqui, hoje está um tempo nublado, não tão calor. Ainda bem. O governo do Helder está muito bem avaliado. Edmilson começou bem, apesar que a prefeitura está literalmente 16 anos de abandono tucano aqui a cidade. Rapaz. Uma coisa escandalosa. Uma barbaridade. Esse é o terceiro mandato ou o segundo mandato? Ele é o terceiro dele, terceiro mandato dele, né? Ele voltou, porque o ano 16 ele perdeu um pouquinho no segundo turno, né? Mas agora nós saímos juntos desde o primeiro turno. Você sabe que em 1994, durante a campanha do Lula, eu passei meu aniversário em Belém do Pará e, aliás, o Eumano Silva, né, foi o responsável de organizar uma festa de aniversário. O Lula tinha ido a Santarém, né, e depois encerramos a noite num comício em Belém, a gente cobrindo, e depois do comício, Eumano organizou um aniversário onde eu comi um pato no tucupi a 1h da manhã. Eu acho que eu só consegui dormir 2 dias depois. Eu comi pato no tucupi faz 2 dias. Ontem eu comi à noite maniçoba. Eu comecei com arroz do Pará, de filhote, falei, não vou comer maniçoba. Meia hora depois eu não aguentei, voltei e comi maniçoba. Na casa do Beto Faro, que é o deputado federal aqui. Um doce, porque eu vou ter o Ayrton Faleiros. Né? Mas eu subi o rio Irapiuns e fui ao Alter do Chão, andei pelo Tapajós. Eu passei 4 dias num barco, dormindo, tudo. Foi muito bom. É uma maravilha, é uma maravilha. Poucas praias do mundo batem o Lençóis Maranhense e essa região aqui do Tapajós, Irapiuns e seus afluentes. Isso. Tem uma lagoa encantada. Você entra de remo, conduzido, que é uma coisa do outro mundo. Isso aqui é o paraíso. E a comida é única, né? Ministro, e a política no Pará, como é que está? Qual é? O Helder está muito bem, vai se reeleger. Esses governadores, Camilo, Helder, Rui Costa, Flávio Dino, são tudo do ramo. Renan é menos político. Todos eles, tirando o Helder, são meios políticos, assim, mais grandes administradores, grandes gestores, né? Do que o Flávio Dino, evidente que é diferente. Todos eles são muito bons. E o Helder é impressionante como o jeito dele, o jeito de falar, o jeito de fazer composição, parece muito Jader nos áureos tempos de década de 80, exatamente. Eu visitei o Jader ontem. Como é que ele está de saúde? Muito bem. Ele saiu, a saúde melhorou, ele passou uma situação gravíssima, né? Isso. Está muito bem. Vai preocupadíssimo com a situação nacional. Está achando que Bolsonaro vai tentar dar um golpe mesmo. Isso. E é sobre isso que eu queria te ouvir. Né? Como é que você vê a situação nacional? Eu encaro... Estou conversando uma série de conversas que... Nós estamos gravando já? Já estamos no ar. Né? Quando eu estava falando antes também? Isso, também. Mas sim, né? Já entramos no ar. Né? Mas está tudo ótimo. Né? Veja bem, a escalada, né, para o 7 de setembro vem sendo algo que preocupa os democratas do país, porque, evidentemente, o Jair Bolsonaro está apostando no confronto, apostando no conflito e marcou uma data para esse confronto. Marcou uma data para esse conflito, o dia 7. Né? Protestos já foram chamados em Brasília e São Paulo. Ele usou o espaço
que ele de maneira ilegítima usa toda semana, às quintas-feiras, com estrutura pública, para divulgar, né, esses atos, para pedir a presença das pessoas nesses atos, né, e há uma reação, né, há todo um movimento, um lado, né, da sociedade brasileira, do lado democrático, que diz, não, vamos ocupar as ruas também, em reação para não deixar que eles fiquem sozinhos. Como você encara essa escalada e você acha que a oposição e os movimentos sociais têm que estar nas ruas também no dia 7? Bem, eu encaro como um momento limite. Até enviei uma mensagem hoje aqui para um parceiro, falando que nós estamos no limite, preocupado ele com a possibilidade do caos, né? O que o Jader fala, e acho que é unanimidade no país, que o Bolsonaro quer criar uma situação tal que ele entende que levará as Forças Armadas a fazer uma intervenção militar. Haverá essa intervenção? Essa é a grande dúvida. Que o Bolsonaro tentará, acho que nós não temos mais dúvida. Basta ver os vídeos da mobilização em Foz do Iguaçu, que está circulando, e também o empenho de pastores evangélicos em São Paulo, né? E as redes como estão, as redes bolsonaristas, e a própria fala do Bolsonaro, do filho e do líder do governo, do Barros, isso, Ricardo Barros, dizendo que uma hora não se cumprirá, eles não cumprirão decisões da Suprema Corte. Portanto, eu acho que, agora, muitos interlocutores também estão muito impressionados com as falas em reserva ou relatadas do comandante da Marinha e da Aeronáutica, que são falas que vão no sentido, né, das falas do Bolsonaro. Vocês podem observar que várias vezes eles falaram da intervenção indevida do Supremo Tribunal Federal no Legislativo e no Executivo. Qual é a situação? O Bolsonaro está isolado. E ele está se isolando do grande empresariado. Quer dizer, vamos dizer assim, como disse num artigo, um amigo comum nosso, o Alon. O Alon Feuerwerk, que escreve semanalmente na Veja. Sim. Os aliados do golpe e os aliados da campanha dele, da eleição, o abandonaram. Está evidente que não o querem depois de 2022. Vão construir uma alternativa. Não querem o Lula também, vão construir uma alternativa. Já declararam publicamente isso. Depois da ida do manifesto de apoio ao Supremo e da ida ao Supremo, aquela reunião em São Paulo de empresários da Fiesp declarando não ao Lula, né, fica evidente que haverá a construção de uma candidatura, que é muito importante que haja, bem da verdade, porque a grande questão agora é garantir o calendário eleitoral, porque uma vez realizadas as eleições, tendo um vencedor, ele tomará posse. É improvável que não tome posse. Então, a situação que nós vemos é essa. Não há apoio na sociedade para uma intervenção militar. Trata-se de uma minoria. O problema é que é uma minoria armada, em parte, radicalizada, que pode tentar uma invasão ao Supremo Tribunal Federal, pode tentar criar uma situação nas manifestações de vandalismo, de destruição ou de confronto, mortes, para justificar o artigo 142. E aí nós começamos a viver fora da Constituição, né? Que a Força Nacional pode intervir nos estados, a pedido do ministro, entendeu? Porque parece que há um decreto, né? Há um decreto do passado, do nosso governo, né? Do Ministério da Justiça, que depois o Moro, inclusive usou
a pedido do Ministério da Agricultura, você imagina. Isso, é um decreto que foi baixado durante o governo Dilma, que olhava para um tipo de situação, não tinha nada a ver com isso que a gente tem hoje. Agora, claro que eles transformam o ambiente, né? Esse decreto dizia que a Força Nacional deveria ser invocada apenas a pedido de governadores de Estado em situações limite e de ministros de Estado. Ampliou para ministros de Estado. No caso do Moro, ele usou esse decreto para fazer uma intervenção num momento de conflito na Bahia entre índios e poceiros, né, e invasores de terra na Bahia, contra a vontade do governador Rui Costa. Né? O governador estava arbitrando um entendimento entre eles, não queria a intervenção da Força Nacional e fez uma consulta ao Supremo, e o Supremo, por 9 votos a 1, né, julgou que era inconstitucional esse uso da Força Nacional. Mas, nesse momento, o que preocupa também é essa conexão miliciana, né, do governo federal com as polícias militares. E os governadores estão acordando tardiamente agora para essa conexão. Você vê esse risco? Acredito que é uma realidade já a politização. Aquilo que o Hamilton Mourão, vice-presidente, disse é anarquia, né? A não punição ao Pazuello é quebra da disciplina e da hierarquia das Forças Armadas. É evidente que o Código Penal Militar e o regulamento disciplinar do Exército não permitiam ao Pazuello e a outros militares da ativa as declarações políticas que têm feito. Na Polícia Militar, o que está acontecendo é isso. Eles estão quebrando totalmente a disciplina e a hierarquia da Polícia Militar e estão violando a Constituição e o Código Penal Militar. Estão fazendo política, estão arregimentando e mobilizando para tentativa, né, de pressão, se não de um golpe, né, de pressão sobre o Supremo, porque o alvo é o Supremo, né, não é o Parlamento, prestem atenção. Não é o Congresso Nacional. É o Supremo. É o Supremo. O objetivo é exigir do Congresso Nacional, está claro nos manifestos, nos áudios, nos vídeos, que aprove o voto impresso presta atenção, já mudou o voto impresso, com recontagem instantânea em todo o país, após fechamento das urnas, com fiscalização visual, como era no passado. Só falta fazer o mapa, né? O mapa de votação. E a alegação é que é para evitar que voto branco e nulo vire voto, né, para o candidato que não é o deles, porque eles desenvolvem fraude, né, nas eleições de 18 e 20. Tem um áudio aberto aí. Não é o meu, não. Não é o seu. E mais, a cassação pelo Senado de 9. Eu quero saber quem são os 2 que não vão ser decapitados pela guilhotina do Senado, entendeu? Você podia fazer uma... a gente já sabe, que é o... Você podia fazer aí como é que chama isso? Um jogo, como é que é? Para ver quem acerta. Isso, uma trívia, né? Para ver quem acerta. Quem acerta, quem são os 2. Eu estou rindo, mas a situação não é para rir, não é para chorar. Viu? Eu acredito que as polícias militares já estão envolvidas. Agora, o Dória deu o caminho. Tem que afastar e tem que colocar no conselho disciplinar. Tem que responder, porque se a polícia militar vai fazer política, fazer manifestação armada, vai se mobilizar, entendeu? Amanhã o Exército e a Marinha Aeronáutica farão, porque já está instaurada no país, já foi quebrado a legalidade constitucional, já foi quebrada a legalidade constitucional. Por isso que a mobilização da sociedade, a união, a mais ampla frente política nesse momento, a ir das ruas. O problema da ir das ruas é o seguinte, o que não pode acontecer, nós caímos em armadilhas. Nós temos que fazer manifestações. Agora,
quem vai às ruas precisa se organizar, porque vai haver provocação, vai haver infiltração. Nós já fotografamos desde lá de 15, 16, nos atos contra a Dilma, aqui em Brasília, evidentemente tinha a participação de P2, né, que é o serviço secreto da PM, claro. e de reservistas, de soldados, ou o que quer que seja, ou suboficiais das Forças Armadas, pelo corte de cabelo. E agora há pouco mesmo uma foto mostrava o próprio cidadão fotografando o que ele estava fazendo, e toda a vestuária não era uma vestuária de manifestante, né? Uma vestuária de quem estava infiltrado na manifestação. Então é preciso que as manifestações se organizem para tanto. Há setores que advogam que não a façamos agora, e sim outra data. Não dia 12 de setembro, porque é uma manifestação de outro caráter, com o mesmo objetivo, mas tem outra composição, que é o MBL, que está convocando, né? Isso. Será na Paulista. Aí cabe aos organizadores dessas manifestações, aos partidos, aos movimentos, às entidades, né, que têm mais experiência, como a CUT, o MST, os partidos políticos, como o PT, o PSOL e o PCdoB, que tem a UNE, tomarem as decisões. Mas, de qualquer maneira, e a Paulista, dia 7 de setembro, nem pensar, evidente. Há muitas avaliações sobre a Paulista, avaliações que eles conseguirão levar centenas de milhares de manifestantes. Para mim vai ser uma surpresa, porque até agora eles não conseguiram. Como há muito recurso, muito empresário, né, muitos pastores envolvidos, como São Paulo tem 11 milhões de habitantes, né, eles estão mobilizando o Brasil todo para Brasília. Se eles levarem 1.000 ônibus, são 40 mil pessoas. Né? Se eles levarem 200 caminhões, né, você vai pondo, porque é uma mistura de caminhoneiros com ônibus, né? E ônibus tudo de luxo, viu? E vocês viram em Brasília como eles têm recursos, né? Os acampamentos eram acampamentos como se estivesse numa fazenda, né, churrasqueando, né? Com tudo que é de bom e melhor, entendeu? Isso, vai ser um garden party. Não é como a minha comidinha de ontem à noite, porque aqui peixe e camarão é comida todo dia, né? Exatamente. Estava comendo peixe e camarão em Maniçoba, né? É comida de todo dia do Paraíba, o tucupi também, né? Do paraense. Mas eu digo, tem uma estrutura atrás, não a subestimemos. Há um nível de organização grande da parte deles, porque eles têm poder econômico, têm entidades, as entidades estão envolvidas. E muito agro, né? Muito pastor, muito agro. Isso. E lógico que tem aí as milícias, tem PMs, e tem a militância bolsonarista, porque eles têm militância, vamos conhecer isso. Então, eu começo a ver aqui em Brasília uma organização. Nem adianta falar que precisa unir a sociedade, porque a sociedade está unida. Contra. Sim. A imensa maioria do Brasil está contra. O Senado, o presidente do Senado arquivou. Na liminar já ele arquivou, nem levou para a mesa, nem levou para o plenário, assumiu ele mesmo a responsabilidade de arquivar o pedido de impeachment, porque não tem fundamento o pedido de impeachment. A Câmara é o problema. Vamos lembrar sempre que na história do nosso país, muitas vezes tentativas de golpe foram derrotadas, mas custaram retrocessos na democracia, como foi o ato adicional do parlamentarismo. O golpe de 61 estava derrotado nas ruas pelo levante da Brigada Militar, pela divisão do Terceiro Exército, porque o Brizola armou uma parcela da população, estava disposto a resistir. A cadeia da legalidade mobilizou o país todo, o país que sustentava o governo do Jean, que era um governo que tinha a maioria do país, até no dia do golpe tinha a maioria do país, tanto é que o parlamentarismo foi aprovado com mais de 2/3 do presidencialismo. Mais de 2 foi derrotado o parlamentarismo, 2/3 dos votos. Em novembro de 63, portanto, 5 meses antes do golpe. O Brasil não mudou em 5 meses. O que nós assistimos foi a mobilização de setores das classes médias conservadoras, da embaixada americana, dos partidos de direita, da mídia, né, de sempre, que levou, junto com setores importantes da Igreja Católica Apostólica Romana, da CNBB, as marchas da família com Deus pela liberdade, e o pretexto para os militares darem o golpe dia 31, que, aliás, saiu meio pela... Esse é outro problema. Vamos lembrar que o Mourão não respondia ao comando golpista. Entendeu? Sim. Não respondia.
E ele foi para o Rio pensando que ia ser empossado como... Você está falando do Mourão, do outro. Mourão, desculpa, o general Mourão saiu de Juiz de Fora, meu conterrâneo. Saiu de, nem sei se ele era mineiro, mas saiu de Juiz de Fora. Né? E avançou sobre o Rio. Quando ele chegou lá, a junta militar já tinha decidido quem ia governar o Brasil, quem seriam os chefes revolucionários, como eles sabiam. Viu? Então, acho que o quadro é esse. Nós temos que... Agora, ele vai perder mais, porque se ele criar uma situação no país de violência, de caos, ele vai perder mais apoio na sociedade. Mais. E aos poucos ele vai perdendo, inclusive, base eleitoral. Pode ter certeza, pode escrever e computar. Porque, agora, ele está alimentando uma semente, né? O ovo, realmente, de uma ditadura militar, né? Isso eu acho que o Eumano quer perguntar algo. Eumano. Oi, ministro. Eu queria uma... Está me ouvindo? Tá. Estou ouvindo. Tá. Eu queria uma avaliação sua sobre... tá. Eu queria uma avaliação sua sobre... Você falou sobre o Congresso Nacional. Uma avaliação sua sobre o Lira e o Pacheco. Qual a sua expectativa? Como é que eles vão agir nisso daí? Eu acredito que o Pacheco já agiu e que o Lira está em cima do muro. Ele diz e expressa compromissos, mas o problema nosso é que não será um golpe, entendeu? Esse é o problema. Mas uma medida um golpe, como assim? Não será um golpe militar. Os militares não assumirão, não fecharão o Congresso Supremo, não farão uma junta militar, inclusive tirar o Bolsonaro e fazer uma junta militar ou transformar o Bolsonaro. Né? É a história do ato adicional, a história de ato adicional, a história de reforma, de mudança da Constituição. Porque tem maioria na Câmara para fazer isso? Pode ser que tenha. Pode ser. Essa Câmara, nós já vimos tudo que ela votou. Na questão democrática, até agora, vamos dizer assim, o Arthur Lira tem cumprido, certo, um compromisso que ele assumiu em geral com a Câmara. Não é que foi para cabalar voto. Porque muitos falaram, não vamos votar contra, não vamos votar a favor, temos um candidato. No final, só nós votamos no Baleia, né? Sim. Tem esse fenômeno também, né? Os pais da criança abandonaram a criança, o PSDB, o DEI, o MDB, fomos nós que votamos no Baleia, cumprimos um acordo com ele. É democrático, não tem nada a ver com... A pauta, evidentemente, nós não tínhamos um acordo também com ele ainda, que tínhamos mais acordo com ele do que com o Arthur Lira sobre a pauta, né? A questão econômica não tinha um acordo nenhum. Então, eu acredito que há uma maioria, quando se começa a conversar, tem PSL, PP, que pode atrair outros partidos, você percebe que está se procurando criar um novo regime. A ideia de um novo regime, como foi o Estado Novo, a ideia que o Brasil... Porque você vê que a ideia da centralização do poder do Estado Novo está presente, do ataque à federação e aos estados. Você lembra que se queimou as bandeiras dos estados no Estado Novo. É que as pessoas não estudam a história, né? Esquecem que foi o Exército, que o condestável do Estado Novo não era o Getúlio Vargas, quem era? General Góes Monteiro, que, aliás, era um outro tipo de general, né? Sim. Era um general estatista, industrializante, nacionalista, e todo mundo esquece que a metade do Estado-Maior, na década de 40, do nosso Exército, era pró-eixo, pró-Itália, Alemanha e Japão, o eixo Roma-Berlim-Tóquio, o famoso eixo Roma-Berlim-Tóquio, e que foi uma disputa duríssima para entrar na Segunda Guerra Mundial. Felizmente, Getúlio Vargas, que era um estadista, pensava o país, exigiu Volta Redonda e São Francisco, quer dizer, aquilo que mudava um país, que é o aço e a energia. Então, criou as bases para o Brasil de hoje. Né? Depois ele fez Eletrobras, Petrobras, BNDES, Camex, né? Sumoc, né? Getúlio. Por isso que o Lula andou elogiando Getúlio para irritação generalizada, que era para enterrar a era Vargas. Né? Agora está enterrando. Então, eu acredito que na Câmara, eu temo pela Câmara, pelo compromisso democrático da Câmara, da maioria, ou de uma minoria apertada,
Mas não é impossível, porque não é... Então, você acha que essa união que está sendo tentada, que essa costura de fusão ou de construção de uma federação partidária, se passar a federação, né, entre PSL, DEM, PP, PL, PRB, né, isso pode ser a estrutura do bolsonarismo sem o Bolsonaro. Do regime que os militares querem para o Brasil. Porque nós estamos chamando de bolsonarismo, mas há um pensamento hegemônico, pode até monolítico nas Forças Armadas, que concorda com as ideias do Bolsonaro. Pode não considerar o Bolsonaro à altura da missão. Né? Uhum. Foi o que... Talvez já considere, de fato. Mas eu acho que há acordo numa série de ideias. Vou dizer quais ideias. Primeiro, alinhamento com os Estados Unidos total. E anti-China. O empresariado não vai concordar. Porque as contradições no seio do povo do Mao Tse-tung também são contradições no seio das classes dominantes. Vamos lembrar, né? Tem a contradição principal e a contradição secundária, que, se me permitem lembrar o camarada Mao Tse-tung. O que nós estamos vendo no Brasil é que a contradição principal é garantir a democracia. Há contradições secundárias, inclusive umas mais relevantes, que é a própria manutenção do Estado Nacional, dos direitos sociais conquistados em 88, e de um projeto de desenvolvimento nacional, contra o que o Guedes está fazendo e que a Câmara e o Congresso está fazendo. Então, o risco de ter uma coalizão de partidos de deputados disposta, porque quando ministros do Supremo vão conversar com comandantes do Exército, convocam militares para acompanhar ou auditar as urnas, nós estamos reconhecendo a tutela militar, estamos reconhecendo... Não é isso? Isso. Estamos reconhecendo a tutela militar. Veja bem, isso estava colocado, nesse ponto específico, eu queria até te ouvir sobre isso, porque quando o ministro Dias Toffoli, que trabalhou com você na Casa Civil, ao assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, durante o processo eleitoral de 2018, chamou o general Fernando Azevedo para integrar, né, o board dele no Supremo Tribunal Federal. E, logo depois da eleição, numa palestra no Largo de São Francisco, disse que em 64 não havia se instalado uma ditadura militar, mas sim que tudo era consequência de um movimento, ou seja, atenuando a questão militar. Ali começou um flerte que eu acho, até hoje, muito perigoso do judiciário, sobretudo dos tribunais superiores, com o alto oficialato brasileiro. E lembremos, o general Etchegóin, que era o GSI do Temer, no período do Temer na presidência, durante a eleição de 2018, o general Etchegóin foi responsável por alguns informes alarmistas ao Tribunal Superior Eleitoral da questão do processo, do estado de ânimo das ruas brasileiras, na mesma linha daquele Twitter criminoso, né, do general Vilas Boas. Então, você acha que o judiciário abriu demais essa janela de diálogo com as Forças Armadas? Bem, de melhores intenções, o caminho para o inferno está leno, como se diz em Cuba. Eu acredito que as intenções poderiam e podem ser as melhores, mas é o Rubicão, está atravessando o Rubicão. Depois que você atravessa o Rubicão... Então, eu acredito que nós temos que ter consciência que o livro Depoimento Vilas Boas, os 2 artigos do general Milton Mourão, vice-presidente, já rejeitado por Bolsonaro, né? No Estado de São Paulo, no jornal tradicional, Estadão, deixam claro que há uma ideologia militar que rejeita... O Brasil é um povo só, não existe branco e negro, pobre e rico, índio e branco, né? Homem e mulher, não existe homossexual, é um povo só. Essa ideia de rejeitar qualquer política, né? Não há racismo no Brasil, não há homofobia no Brasil. A Amazônia está sendo cobiçada pelos estrangeiros.
e aderiram ao neoliberalismo, que é tardio, primário, né, que o mundo todo abandonou, o desastre da Colômbia até o Uruguai, a aplicação do neoliberalismo. Biden já está noutra política, a Europa noutra, mas nós estamos aqui. Esse primarismo político, como disse o André Lara Rezende, que é insuspeito, né, quando classificou como um primarismo. Né? O primarismo é econômico e político. Então, o problema é que e essa é a ideia de uma democracia restrita, democracia sob controle. E o ideal sem participação militar, que o próprio Congresso Nacional institua. Por quê? A Constituição do Estado Novo, o nosso Góes Monteiro chamou o Chico Campos, que era um jurista famoso, e pediu para ele redigir. Ele copiou a Constituição polaca, que era fascista. O general Piłsudski, como o Zeca, meu filho, é neto de polonês, e como a Polônia teve nos nossos sonhos na década de 70 e 80, por causa de solidariedade, né, de grande parte da esquerda brasileira, principalmente dos trotskistas brasileiros, todo mundo, e eu conheço bem, que hoje muito reacionária, muito conservadora, católica, muito conservadora e reacionária. Entendeu? Na verdade, era uma Constituição fascista, ele copiou, e os generais eles combateram nas tropas que invadiram a Rússia, entendeu? Então, nós temos antecedentes para o autoritarismo, e estamos contra a roda da história que está girando já, o mundo vai mudar, o capitalismo vai mudar, já a revolução climática vem aí, a revolução energética vem aí, eles vão enterrar o neoliberalismo como enterraram no passado a escravidão que eles mesmos criaram, o colonialismo que eles mesmos criaram, e depois da Segunda Guerra Mundial fizeram Bretton Woods, que veio o FMI para controlar o câmbio, até surgiu o MC para o comércio, Basileia para separar os bancos, investimento comercial, a ONU, quer dizer, um novo pacto que deu 30, 40 anos de anos gloriosos para o capitalismo, para enfrentar os levantes operários, a força dos sindicatos e a inevitável redistribuição de renda que a classe trabalhadora europeia, que aconteceu, e vinham as guerras de libertação nacional triunfantes, né? Na China, no Vietnã. O mundo está mudando e o Brasil, que é uma potência, que é um dos poucos países do mundo que tem autonomia energética, alimentícia, científica, que tem uma indústria de base, que tem desenvolvimentos desenvolvido, tem miséria, pobreza, por causa da concentração de renda e riqueza. Um país que pode integrar a América do Sul vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Porque nós temos 10 anos, agora nós temos que fazer 100 anos. O Juscelino falava, vou fazer 55. Nós temos que fazer 10, 50, 100 anos. Então, esse é meu temor. Por dentro, como o Genuíno tem destacado, vocês mesmos têm entrevistado o Genuíno, por dentro das instituições se recria e se cria uma nova institucionalidade ditatorial, sem ser militar. Aliás, o que está acontecendo em vários países da Europa, né, como a Turquia, sem entrar no mérito que a Turquia é uma potência regional, tá? Tanto é que fez guerra na Síria, na Líbia e na Armênia, Azerbaijão. Como o Irã hoje tem um exército internacional que combate, como a China e a Rússia hoje já acabaram com a hegemonia norte-americana no mundo, porque a China acabou com a tecnológica, econômica, comercial, e a Rússia atômica, quer dizer, não é nem atômica mais, é a guerra cibernética, é a guerra espacial, é uma outra guerra, né? Que a Rússia já se equiparou, está evidente que a Rússia já se equiparou aos Estados Unidos. Então é um mundo que vai mudar. Então o Brasil está precisando de uma outra visão do mundo, e não essa do Bolsonaro, e essa que vai aparecendo nas entrelinhas das declarações militares. Ministro, aí eu aproveitar então fazer uma pergunta aqui na nossa área de comentários, do Lucas Veiga, Aires Pimenta. Eu gostaria de saber sobre a política econômica do PT, caso ganhe as eleições, e como resolver problemas sistêmicos de gestão da administração pública, autonomia do BC, PEC 32, privatizações, um pouco aí de economia e o que o PT teria a apresentar para o Brasil aí no eventual mandato. Você tem que perguntar para o Lula, para o Mercadante, para a direção do PT, porque eu não sou nem deputado, nem membro da direção do PT, entendeu? Nem tenho mandato para falar sobre isso. O que eu posso dizer é o seguinte: o Brasil não pode continuar no rumo que está, tem que mudar de rumo, precisa formar uma maioria na sociedade, eu acho que ela existe, senão nós não ganhávamos 4 eleições, senão nós não teríamos a mesma votação em 2018,
que em 89, quer dizer, o Lula, o Brizola e o Covas, o Haddad, o Ciro e o Boulos, 45% de voto. É porque existe um bloco social, existe uma consciência política e social. Que as linhas mestras são a soberania nacional, o projeto de desenvolvimento nacional, a distribuição de renda, a radicalização da democracia, que exige uma revolução social no Brasil, que é a desconcentração da renda e da riqueza, que até, vamos lembrar que a nossa direita expressa nos nossos jornais, estou com a garganta seca, expressa nos nossos jornais e na Rede Globo, é ambientalista, antirracista, pela igualdade da mulher, social e democrática contra o autoritarismo e contra a participação dos militares, não quer a intervenção dos militares. Então ela tem um programa. Quando chega na reforma tributária, do sistema bancário financeiro, na reforma política, nós nos separamos. Nós queremos uma reforma progressiva, que taxe como em toda a Europa, e é tudo no capitalismo, hein? Renda, riqueza e patrimônio, e não bens e serviço, que é a classe trabalhadora que paga. Nós queremos uma estrutura, um sistema bancário financeiro que intermedia, né, que tem fundos de investimento hoje, tem os bancos públicos, tem fundos previdenciários públicos no Brasil, o Brasil tem metade da poupança e do crédito na mão dos bancos públicos, mas eles estão sob a égide e o controle do Banco Central, que é controlado com a independência do Banco Central, não é só a política monetária que é controlada pelos bancos, pelo capital financeiro, não. A política cambial, porque tiraram do Conselho Monetário Nacional, passaram para o BC, portanto, a política de crédito e a política econômica do país passou para o Banco Central, que é um golpe. O Congresso mesmo e o presidente, os dois, abriram mão do poder de ter política econômica independente e soberana. O Brasil precisa mudar. Para mudar, precisa ter maioria no parlamento, precisa ter o povo consciente e mobilizado. Então, o que acontecerá quando o Lula ganhar é uma mudança de rumo, porque o PT não vai continuar no rumo que está. Quais as condições que nós temos para mudar isso? O teto de gasto, regra de ouro, já foram para o espaço. Isso aí é uma hipocrisia. Ontem, a intervenção na XP, se não me engano, que o Paulo Guedes fez ontem, é de morrer de rir, de começar a gargalhar, entendeu? Porque não tem nada a ver com a realidade. Ele é completamente irresponsável, né? Não, mas veja bem, você traçou aí, você criou um polo já de aonde nós concordamos em relação à direita liberal brasileira e definiu aonde, né, a esquerda e a direita liberal concordam, aonde há a discordância no capítulo econômico, social, do tipo de intervenção econômica que o Estado tem que ter. Exatamente. Né? O Lula está encerrando uma agenda, em minha opinião, extremamente bem-sucedida, de conversas pelo Nordeste, né? E que foi muito mais do que aquelas caravanas do final dos anos 90 e do início dos anos 2000, que prepararam a vitória de 2002. Você sabe disso porque você estava na estrutura daquela organização quando o PT desenhou, a partir daquelas caravanas, o seu projeto de exercício do poder quando chegasse como chegou pelo voto em 2002. Nessa agenda do Lula, para mim, o encontro mais simbólico foi o encontro com o Tasso Gereissati em Fortaleza, o Lula indo ao escritório do Tasso. Os dois não são inimigos, a gente não pode dizer que são inimigos históricos, muito longe disso. O Tasso, em 93, no início de 94, o Tasso estabeleceu uma conversa, um diálogo com vocês, do PT, porque não existia, não estava muito claro o que é que ia acontecer com o Plano Real, né, se o Plano Real ia dar certo ou não, e ele teve esse diálogo. Depois, quando o Lula foi presidente, o Tasso, exercendo o primeiro mandato de senador, o Tasso teve uma postura muito figadal, muito contrária, muito e que fez com que muita gente o desconhecesse naquela forma de exercer o Senado, naquele período ali em 2004, 2005, 2006. Né? Mas agora... Não entendi.
Ele teve uma postura muito de uma oposição muito ranheta, muito divisionista. Não, ele foi um dos principais responsáveis pela invenção do mensalão. Isso, exatamente. Ele era... Com uma teoria conspirativa que eu tinha acesso à lista do Banestado, que eu nunca tive. Isso. Aliás, Banestado, lista e Banestado nunca investigado, né? Isso. Nunca investigado. Que nem o Moro investigou, e que né? ele estava citado. A elite brasileira estava citado, porque o CC5 é a história da elisão fiscal. É a fronteira entre a legalidade e ilegalidade, né? Entre a fuga ilegal de capitais, remessa ilegal de capitais e a remessa legal de capitais. Sem entrar no mérito disso, é bom registrar historicamente que ele foi um dos principais responsáveis pelo clima criado já no episódio Valdemir Diniz, com o qual eu não tinha nada a ver, tanto é que eu não sou nem testemunha nos inquéritos, nos processos, né? Que o Carlos Cachoeira desmascarou tudo e ninguém mais falou no assunto, mas até hoje falam que foi o primeiro escândalo do governo do Lula. Tinha nada a ver com o governo do Lula, nada a ver com nós, entendeu? Sim, inclusive a conversa tinha sido anterior. Que não diminui o papel do Tasso Gereissati como senador da República, como empresário, como democrata. Né? Tem a mácula, né, do impeachment, que ele mesmo reconheceu publicamente que foi um erro, portanto, honra seja feita a ele, mas eu concordo que, do ponto de vista institucional, é um fato mais importante. Do ponto de vista político, fato importante é que o Nordeste vai levar o Lula ao segundo turno. O Nordeste. Sim. O Nordeste. Sim, o Lula tem uma intenção, uma preferência, uma intenção de voto, né, nas franjas dos 70% no Nordeste, acho que um pouco mais até do que isso. Mas aí, voltando nesse diálogo entre eles, isso representou, mas a conversa neste momento do Lula com o Tasso Gereissati não foi na prática, olha, nós temos aqui o que nos une até aqui, né? Então vamos conversar sobre isso, porque tem uma voz no fundo aí, viu? O Bolsonaro nos une contra ele. Então você acha que a sociedade já está caminhando para esse momento em que essa direita, né, que está se unindo, que está se costurando, ela pode reconhecer que é fundamental para que ela tenha condição de participar democraticamente de 2022, com alguma chance de chegar ao segundo turno contra Lula, né? Eles podem começar a patrocinar o impeachment? O impeachment é uma necessidade para eles? Não é impossível, é provável que isso aconteça, porque o Bolsonaro, se ele tentar realmente, dia 7 de setembro, criar um clima no país de convulsão social, de caos, de confronto político, de violência, pode ser que alguns setores da sociedade que têm poder econômico, político, mediático, porque, na verdade, a oposição ao bolsonarismo, a ameaça dele à democracia, os atentados dele à Constituição, certo? E principalmente, certo, os crimes que ele vem cometendo e a gestão que ele fez da pandemia é muito forte na grande mídia. Ele não tem apoio para dar um golpe de praticamente nenhum setor organizado da sociedade. Ele está procurando apoio nos setores que nós já definimos aqui. Não é impossível que isso aconteça. Não vejo assim, hoje, com segurança que acontecerá, mas não é impossível, porque aí como é que nós vamos fazer? Nós vamos deixar o Bolsonaro continuar regimentando forças para dar um golpe? O Supremo vai se calar, o Congresso vai se calar, a sociedade vai se calar? Não, porque senão nós estamos nos entregando, estamos nos ajoelhando para ser decapitado, para ser fuzilado, porque ninguém sabe essas milícias armadas que ele tem, esse radicalismo, esse ódio, essa violência que ele está alimentando, como é que vai se expressar e contra quem? Quando eles falam que o Fernando Henrique é comunista, quando eles falam que precisa fechar a Rede Globo, já está dito que os inimigos não são fundamentalmente, de forma prioritária, a esquerda, o PT, o marxismo cultural, né? A igreja progressista. Entendeu? Então, nós temos que
Eles têm consciência disso? Eu acredito que sim, porque já manifestaram essa consciência em manifestos, né, em declarações públicas, alguns, inclusive, dizendo, inclusive, que iam votar no Lula. Mas eu acho que a maioria está determinada a superar o Bolsonaro em 22 e tentar vencer as eleições, derrotar o Lula. E vai ser um embate duro. Nós vamos ter que disputar a eleição em duas frentes. Não vai ser só a frente do bolsonarismo. Nós vamos ter a frente da direita liberal-democrática, vamos dizer assim, anti-estatista e anti-esquerda. Há uma certa dificuldade até agora de surgir esse nome da tal terceira via. Apareceram alguns aí que não. Ainda o PSDB parece que ainda vai ter prévia, Tasso, Eduardo Leite, Dória. Ciro Gomes tenta crescer para a direita. Pacheco aparece agora aí como o nome do Kassab, que parece que costura. Ao mesmo tempo, parece que o PT tinha aí umas tentativas de articulação aí com o partido do Kassab. Na sua opinião, qual é o candidato? Tem algum candidato aí desse miolo aí que pode chegar ao segundo turno? E uma avaliação sua sobre esses nomes aí que eu falei, que você acha aí que pode antecipar um pouco do quadro eleitoral ou é muito cedo? Não dá para dizer hoje qual é o melhor nome, qual será o nome. O que eu posso dizer é que existe eleitorado para um nome. Existe um pensamento político, uma experiência histórica, porque o Fernando Henrique foi eleito 2 vezes no primeiro turno. O Serra, o Alckmin, o Serra e o Aécio tiveram mais de 35%, 40% de voto. Então existe um eleitorado que não é bolsonarista e que não é centro-esquerda, petista ou pedetista, ou de outros partidos como o PSOL, o PSB e o PCdoB. Acho que existe. O ideal é que hajam candidatos. Além do Ciro e do Lula, 1, 2, 3 candidatos. Além do Bolsonaro. É muito importante isso, para garantir o calendário eleitoral e a eleição. O que, no fundo, o Bolsonaro faz ao discutir voto impresso, sistema eleitoral e criar essa situação, também é impedir que a questão programática, dos rumos do Brasil, as questões fundamentais do país, né? Porque vamos lembrar que o país não vive uma crise política só, beirando a crise institucional, vive uma profunda crise social e um desgoverno em matéria econômica, uma falta total de rumo. Isso precisa ser debatido, discutido. O país precisa tomar conhecimento do que cada candidato pretende, quer fazer, independente de nome. Nós estamos deixando isso claro. Aliás, foi publicado, inclusive, um pré-programa de reconstrução e transformação pela Fundação Perseu Abramo, aprovado no Diretório Nacional do PT, com a participação do Lula e dos principais dirigentes do PT, inclusive do Haddad também, que foi o candidato, né, e dos governadores, dos deputados, senadores, que é uma ideia primeira para ser aberta e discutida com a sociedade. Eu acredito que nós devemos olhar com muito bons olhos o surgimento das candidaturas da centro-direita, da direita liberal, que é uma necessidade democrática nesse momento para garantir o processo eleitoral, para garantir a democracia. Não devemos utilizá-las, era o direito delas. O Ciro, seja bem-vindo. Vamos para o debate, vamos para o voto, vamos ver quem o povo quer que seja presidente. Idem se for. Mas, na verdade, Eduardo Leite e Dória estão disputando, né, mano? Isso, não é isso? Isso. Na verdade, os dois. Qualquer um dos dois, os dois foram governadores, o Dória foi prefeito, cada um tem sua experiência, sua história. Eles representam um partido importante, que é o PSDB. Né? Então, o Dória, me parece que na construção interna do PSDB, na hora que o Fernando Henrique declara apoio a ele, na hora que ele consegue levar o concurso do passe do Rodrigo Maia e transformá-lo em secretário de Estado, né? O Dória, me parece que avançou um pouco na questão de ganhar a prévia. Né? Agora, se a prévia vai definir um nome competitivo ou não, eu não sei. Né? Se vai unificar o partido também, né? Unificar o partido. Porque pode acontecer uma dissensão no PSDB. Porque e em São Paulo há uma aliança já feita entre o Geraldo Alckmin e o Márcio França, do PSB, para a disputa do governo do Estado. Que é muito bom. Que é muito São bom, Paulo terá o Boulos, o Haddad, o nosso ex-governador Geraldo Alckmin com o Márcio França, que é um companheiro nosso,
com divergência, mas é um companheiro de jornada democrática, um companheiro que tem história política, foi prefeito, foi vice-governador, governador, foi deputado. É um quadro excepcional, um quadro excelente, tem todas as condições para governar São Paulo. O Haddad, que foi prefeito da capital, foi ministro, foi candidato a presidente da República, tem tudo. O Boulos, que é a liderança jovem, nova, renovadora, uma coisa fantástica para o país. E que surja um candidato da direita, que não será, pelo jeito, o nosso SCAF será candidato ao Senado, certo? Essa chapa. Que surjam outros candidatos ao Senado, não sei o que a nossa Marta Suplicy vai fazer, entendeu? O Eduardo Suplicy, tem outras lideranças importantes em São Paulo. Não sei se o Datena será candidato mesmo. Vai surgir um candidato da direita bolsonarista, né? Provavelmente, porque não apoiará nem o Alckmin, nem o Dória, e muito menos o Boulos e o Haddad. Então, eles vão ter um candidato. É isso que nós precisamos estabilizar. Nesse momento, nós temos que deter o avanço golpista, certo? Reafirmar a democracia, o calendário eleitoral, certo? Liquidar esse assunto da reforma partidária eleitoral, encerrar isso, né? Porque dia 2 de outubro isso acaba, entendeu? Porque é o prazo, e tocar o barco para frente, e mobilizar a sociedade cada vez mais, entendeu? Porque sem mobilização da sociedade, que vai haver enfrentamento, vai haver, porque o Bolsonaro está conduzindo o país para isso. Porque a grande questão é a seguinte: como se comportarão as Forças Armadas? Porque o prestígio, a reputação e a imagem das Forças Armadas estão ladeira abaixo. É só olhar as pesquisas. Nunca aconteceu isso no Brasil. Porque cada semana é um escândalo, né? Lógico, pode criar um sentimento que tudo isso é uma campanha contra as Forças Armadas, é tudo mentira, quando nada é mentira, porque são fatos que estão revelados, né? Ministro, voltando para a política nacional, será o Kassab, que é um personagem importante, articulador político aí habilidoso. Qual a sua expectativa em relação a ele? Há conversas? Como andam as conversas entre o PT? Qual que é a sua expectativa nisso? Bem, o Kassab, pela experiência nossa de convivência com ele todos esses anos, primeiro é um democrata, segundo está alinhado com a democracia, com a defesa da democracia, do calendário eleitoral, da posse do vencido, não vacilou sobre distritão, voto impresso, qualquer medida, evidentemente que é um liberal, né, democrata, e ele aceita, concorda que há legitimidade em todas as candidaturas, portanto não questiona a candidatura do Lula, e está aberto no segundo turno. Ele busca construir uma candidatura, que é a do senador Rodrigo Pacheco, todos nós sabemos, tem candidato forte nos estados, vai formar uma bancada que será a bancada decisiva na Câmara dos Deputados, presta atenção nisso, vai formar. Tem governadores como o do Paraná, que está muito bem avaliado, que é o meu estado que eu vivi, meu filho é deputado federal por lá, eu acompanho, está muito bem avaliado, foi muito bem nas eleições de 20, tem candidaturas nos principais estados, vai compor em muitos estados, inclusive conosco, como o PP também, como o MDB também, porque tem esse fato também. O Lula atrai senadores, deputados, prefeitos, vereadores de diferentes partidos, não é só no Nordeste, não, no Brasil todo, porque eu estou andando pelo país, estou visitando amigos, estou conversando, certo? E estou vendo isso, que tem um poder de atração grande. Você reúne prefeitos aqui de uma região do Pará, os prefeitos e os vereadores falam para o nosso deputado federal: vamos apoiar o Lula, vamos fazer campanha para o Lula. Então existe um sentimento do legado do Lula, da época do Lula, de diálogo, de consenso progressivo, de apoio aos prefeitos, aos governadores, de crescimento econômico, de bem-estar social. A memória voltou, comparado com o que nós estamos vivendo hoje, que a gasolina chegando a R$8. Aqui o gás é R$129, meus amigos, minhas amigas. O preço dos alimentos, né? E o descalabro do país. Porque uma coisa é a imagem que o Bolsonaro constrói por meio da violência, né? E do ódio, né? Que parece que é uma coisa... Mas não é, a maioria do país não quer nada disso, quer paz, tranquilidade, quer trabalhar. Já tem muita violência já no país. O Brasil já tem violência demais para nós estimularmos mais, já tem arma demais para nós estimular mais arma. Então acho que há um sentimento democrático muito forte no país, que o país precisa de tranquilidade para resolver seus problemas econômicos e sociais. O país precisa de um governo estável, um governo que dialogue, que negocie. O Lula... Porque o Lula, com a experiência dele, com o prestígio internacional, mesmo que o Lula, vamos esquecer que o Lula é do PT de esquerda, eu pergunto, qual outro líder à altura do desafio de governar o Brasil a partir de 23 fora o Lula, sem desmerecer os outros? Não tem. O Lula é
o homem, o cidadão, né, brasileiro, que pode fazer uma transição dessa situação para uma nova situação até 26. Porque nós vamos ter que reorganizar, reconstruir, passar um ano reorganizando, reconstruindo. Isso. Zé Disseu, sem dúvida o Lula é o estadista colocado na cena política, o único, né, costurando alianças e costurando uma vitória eleitoral legítima. Né? Ele está buscando a consagração nas urnas já com a governabilidade imediata, ou seja, ele está dizendo, quando governei, nós não fomos ameaça a ninguém, não fomos ameaça ao Estado democrático, nós temos as nossas posições. Agora, eu quero recuperar aqui esse superchat da Débora Rodrigues. Né? Lula vencendo, haverá perdão aos envolvidos nessa trajetória que nos trouxe até aqui, que começou em 2014, quando o Aécio disse que a reeleição da Dilma tinha sido ilegítima, e a partir de lá se construiu toda a estrada que nos trouxe a esse momento, que é um momento trágico do governo Bolsonaro. Eu não posso falar pelo Lula nem pelo PT. Eu posso dizer o seguinte: nós não devemos esquecer o que aconteceu e nem perdoar. O que nós não podemos fazer é nos recusarmos a marchar junto com muitos dos que apoiaram o impeachment e apoiaram a Lava Jato, mas que nesse momento se opõem ao risco, porque nós estamos vivendo uma tragédia humanitária e há um risco de desconstituição do Estado Nacional, de tudo que nós lutamos esses últimos 100 anos nesse país. Entendeu? Então, nesse sentido, contra o Bolsonaro, todos juntos agora. A justiça brasileira, quem atentar contra a democracia nesse momento, tem que responder. Nós não podemos continuar no nosso país com anistia de golpes políticos, como aconteceu no passado, Juscelino deu para a Carga e Jacarecanga, é uma coisa aceitável. O que você não pode anistiar, certo? Atentados à vida, porque a propriedade ninguém anistia, mas nós não podemos anistiar atentados à democracia. Tem que responder depois pelo crime que praticou e responder. Eu não respondi por crimes que eu não pratiquei, o Lula não respondeu por crimes que não praticou. Nós não fugimos da justiça, nem fugimos da prisão. Nós ficamos no Brasil, lutamos e estamos lutando para provar a nossa inocência na justiça. Não é isso? Aí cada um tem... Eu podia ter saído do Brasil, eu entrei e saí desse país 7, 8 vezes na época da ditadura. Até disse isso para o juiz Moro, quando ele começou a dizer que meu passaporte, que não podia, porque eu ia fugir. Eu falei, doutor Moro, se eu fosse fugir, o senhor nem saberia onde eu estava já. Não, mas não é isso, é uma postura frente à democracia e frente ao país. Eu voltei para o Brasil, correndo risco de vida, porque os militares me baniram e caçaram a minha nacionalidade. Eu falei, jamais eu vou aceitar que 3 militares, um general almirante e um brigadeiro, diga que eu não sou mais brasileiro e que eu estou banido do Brasil. 1 ano e meio depois eu já estava aqui. 1 ano e meio depois. Final de 70, começo de 71, eu já estava no Brasil. Eu saí dia 7 de setembro de 69. Vê que foi pouco tempo. Então, quer dizer o seguinte, não podemos esquecer o que houve nesse país. Inclusive a tortura, assassinatos, desaparecimentos, os crimes do Estado brasileiro e da ditadura militar com responsabilidade das Forças Armadas, porque era a instituição que estava promovendo. Os altos comandos todos são responsáveis, porque sabiam, até o presidente da República, Ernesto Geisel, sabia, comandava e ordenava. Eles alegam que era guerra. Isso não é guerra em lugar nenhum do mundo. Isso é crime. Então, atentar contra a democracia é crime, e os que atentam têm que responder na justiça. Não é papel do presidente da República, é da justiça. Perfeito. José Disseu, né? Estamos aqui encerrando, chegamos ao fim do nosso programa. Foi, mais uma vez, um prazer ouvi-lo.
né, a situação do país nessa escalada até o dia 7 é preocupante, mas pelo que eu compreendi do que você falou aí, o dia 7 pode ser também um revés para o Bolsonaro, à medida em que uma parte dessa direita brasileira, dessa direita que está unida, ela tem convergências com a agenda dele, mas ela já não assina embaixo de todos os atos dele. E ele pode, então, ser vítima da própria agenda, do próprio confronto que ele está chamando. É isso? Exatamente. Quero dar um abraço aos corintianos e aos que protestaram pela minha camisa do Corinthians, que tomem cuidado, que nós só estamos comprando jogador por enquanto. Estamos organizando o time. O técnico está dando certo, aos pouquinhos nós vamos voltar a ser o que o Corinthians sempre foi, o campeão dos campeões. Bom dia a todos. Bom dia. Olha, para mim, como torcedor do Santa Cruz, e eu, mano, como torcedor do Cruzeiro, é muito duro ouvir tudo isso, porque, apesar de tudo, o Corinthians pode falar isso. Aliás, tem encontrado muito cruzeirense aqui por aqui, tudo chorando. Eu falo, não, conversa com o Cacá e com o Mano, que os cruzeirenses estão de braço aqui, que vão te consolar. Um abraço. Um grande abraço, muito obrigado.